Deixa eu pegar aqui a pergunta. Ó, como deixar aquele reverb bem grande de pop mainstream americano sem soar brega? Olha só, que interessante isso que o Eduardo colocou aqui. Partindo desse ponto que ele colocou para mim, vamos dividir o reverb em dois grupos. O primeiro grupo vai ser o reverb chamado... Olha que criativo o Nico tá hoje. Pera aí, deixa eu tirar esses giz aqui só um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui a caneta. Pronto. O primeiro grupo vai ser quente e o outro grupo vai ser frio. Simples assim. Vamos pensar hoje o reverb desta forma. Vamos dividir ele em dois grupos, quente e frio. E aí quando eu falo quente e frio, vamos colocar uma outra coisa aqui, uma outra forma de conduzir, mas não tenta colocar isso dentro de uma caixa ou tenta limitar isso. Quando a gente fala de quente e frio, vamos colocar de reverb natural e de reverb não natural. Quando a gente fala quente, então, a gente fala de reverb natural, a gente pode falar de hall, né, de sala, pode falar de estúdio, né, ambiente de gravação, vamos falar de ambientes em gerais, tá bom? Quando a gente fala de frio, nós estamos falando de reverbs que eles não são naturais. O plate, o spring, que é o de mola, tá? E vamos colocar aqui também de câmara, que é o chamber. O chamber ele é natural porque ele acaba vindo de um lugar, mas é um lugar onde geralmente você coloca uma caixa de som e reproduz um som lá dentro para captar a ambiência do espaço. Tendo isso em mente, que nós temos as duas famílias de reverb, quente e frio, né? Hall, estúdio, ambiente. Quando você vai para o teu processo de mixagem, e aí você tem, por exemplo, um quarteto de jazz, e você sente que não há uma conexão entre eles. Batera tá legal, mas o baixo tá um pouco menor em termos de ambiência. Tem um violão nesse quinteto aí, já virou um quinteto. Tem um violão, esse violão também não está casando essa sensação de ambiente. O que você vai fazer? Você vai usar um reverb quente para dar essa conexão entre eles, utilizando ou uma sala de estúdio, ou um hall, ou um ambiente, algum lugar como se eles estivessem tocando neste mesmo lugar. Só que aí entra um ponto muito importante. Você é acostumado a ouvir instrumentos tocando nesses lugares? Como é o teu repertório para criar esses ambientes? Quantas vezes você já gravou uma bateria num estúdio com uma acústica legal, com uma acústica não legal, numa sala grande, numa sala pequena, numa sala média, numa sala de madeira, numa sala com bastante difusão, numa sala com muita absorção, coeficientes de absorções diferentes? Esse é o ponto. Como que você vai escolher algo que você nunca ouviu? Então, a defasagem ou o problema não está no efeito, e sim em quem está colocando o efeito, que no caso é você. Você precisa criar esse repertório para ter boas escolhas. Como que você vai temperar algo com coisas que você nunca experimentou? Você vai utilizar presets? Não tem problema nenhum. Mas geralmente os presets vai ser de alguém que criou para você, ou seja, a tua personalidade está zero no processo de mixagem. Você está um robozinho replicador de presets e fórmulas. E a saída para isso é muito simples. Entra no YouTube e ouve esses lugares. Deve ter no YouTube. Você não procura tudo no YouTube? Manda ver. Saia da tua casa, pega uma JBL, ouça na cozinha da tua casa, ouça no teu quarto.
Ouça na tua sala, ouça, sei lá, no teu trabalho, ouça em vários lugares e perceba a diferença do ambiente. Vá em lugares com tetos mais baixos, vá em lugares com tetos mais altos, vai com paredes mais longe, paredes mais próximas, com vidro, com janela. O que isso muda no som? Formato de sala. Você precisa ter isso no teu repertório para você querer mixar. Pega uma JBL, vai ouvir música nesses lugares, é uma boa dica. Você já foi numa sala de pedra? Já viu como é que é? Nessas câmeras que os plugins simulam? Já vou mostrar algumas fotos aqui nos plugins. Pô, Nico, mas eu não tenho nada disso. Beleza, então você pega. Você não tem como sair do teu quarto e ouvir com JBL em lugar nenhum, não tem como. Você só pode ficar dentro do teu quarto e você não pode fazer nada com áudio fora do teu quarto. Então daí você abre uma sessão na tua DAW e vai ouvir esses reverbs dos plugins, então. Alguns têm até o desenho de onde está a posição do instrumento dentro da sala para você ouvir. Faz uma pesquisa na internet, né? Vai se aprofundar, vai ouvir. Começa a fazer as tuas escolhas e não comece e pare de escolher o que outros falam para você escolher. Quantas vezes você pensa, cara, eu preciso desse plugin? Por quê? Ah, porque alguém me falou. E as tuas escolhas estão onde? Quem senta para mixar é você. Pensa bastante sobre isso, isso é bem importante. Eu tentei separar aqui quente e frio, mais simples que isso é impossível. E aí, linkando isso na parte musical da produção, dificilmente a gente gosta de ouvir efeitos quentes na voz. Olha a lista aí, ó. Você trabalha com gravação, trabalha com bateria, alguma coisa assim? Pega um amplificador de guitarra, bota o SM57 na caixa do batera, liga no amplificador de guitarra e usa o spring de mola, bota dentro da sala, ouve e vê como fica. Porque nós somos acostumados a ouvir a hiperrealidade das coisas, né? Principalmente quando a gente fala de bateria, quando a gente fala de alguns estilos como hard rock, como... O rock depende da vertente, o indie pop também, bedroom pop também, depende de quem a gente está falando, porque sonoramente muda muito os efeitos dentro do mesmo nicho musical. Dentro do trap tem uma galera que trabalha com muito delay, outra galera que trabalha muito com esses efeitos frios, uma outra galera que trabalha com as coisas muito secas. Então aí depende da característica que você quer dar, mas você precisa identificar isso, entender, pô, isso aqui eu vou levar para cá, vou levar para lá, você pode ter esse papo com o produtor, às vezes o produtor printa algum efeito na Rough Mix, já te dando um norte para que lado você levar, mas o foco aqui principal é você entender essa diferença do quente e do frio. O que é essa frieza? Imagine quando você está num vídeo, você vai equalizar o branco de uma foto, você joga ela mais para baixo, ela vai ficando mais amarelada, ficando muito quente. Mais para cima, ou ao contrário, não sei, você vai deixando ela mais azulada, o branco vai ficando mais azul, vai ficando mais frio. É essa a sensação que eu tenho quando eu ouço um plate, quando eu ouço um spring, quando eu ouço o próprio chamber, a câmera. Por mais que a câmera seja um lugar físico, ela é feita para você captar algo reproduzido lá dentro. E no estúdio, quando você tem uma sala de estúdio, uma sala de concerto, você tem todo um cuidado para soar o mais musical possível e acaba deixando o som um pouco mais quente. Como é que estamos aqui, galera, em relação a isso?